Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Eu tô aqui hoje com o cara, que é do setor, que é um dos principais setores, né? Eu vivi isso na minha adolescência ali, algumas pessoas da minha família investe nesse setor. Para mim é um setor que a falta de percepção é grande, cara. Só que quanto mais a empresa cresce, mais ele tem que justificar ali o valor do negócio dele. Mas antes eu queria pedir para vocês curtir, compartilhar, ativa o sininho aí. Segue em todas as nossas redes sociais lá, Ceará Meu Negócio. Eu tô também lá dentro do LinkedIn, como a gente é muito direcionado a esse bate-papo, a essa conversa para quem investe aqui, para quem tá aqui dentro também, né? Tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu tenho que ter empresa". Cara, nem sempre. Você pode ser ali o Ceará ali, você pode ser da nossa terrinha ali. Então, eu acredito que você é um investidor daqui. Então segue lá, dá um joinha lá, curte lá, compartilha, conversa com os amigos, eu gosto de falar pelo amor de Deus. São algumas pessoas aqui que reclamam que eu falo pelo amor de Deus, mas, cara, é um projeto que a gente tá ali, vai fazer um ano em pouco tempo. A gente deu uma parada ali, né, eu tô recebendo muitos feedbacks positivos, eu tô muito feliz por te ajudar lá, ajudar você que tá crescendo, que quer colocar o seu negócio, e eu tenho certeza que todo mundo que vai passar aqui, por essas cadeiras aqui, tá, vai te dar um insight, alguma informação importante que vai ajudar na tua jornada. Hoje eu tô aqui com o Ribamar. E aí, cara, tudo bom? Show de bola, cara. Cara, Tudo em fala um pouquinho de ti e paz. do teu projeto. Cara, eu sou sócio da Personalize Camisetas, né? A gente trabalha com confecção de fardamento, camiseta esportiva, material esportivo. Estamos inseridos aí na indústria da confecção já há 7 anos, né? E a gente já desenvolve esse trabalho aqui, né, em Fortaleza, mas hoje a empresa já consegue atender demandas não só para local, né? A gente Certo? atende fora do estado também. Legal. A gente tem uma dinâmica lá de atendimento, trabalha com tráfego pago, então a gente consegue impulsionar as vendas também para fora do estado. A gente já vem aí desde a pandemia fazendo esse trabalho, e isso ajudou muito nessa questão da gente crescer a empresa, né, nesse processo de expansão das vendas. E a gente vem fazendo esse trabalho aí ao longo dos 7 anos, né, e tá dando muito certo, graças a Deus. Cara, quando tu era pequeno, tu imaginava que era isso que tu queria? Cara, não. Bicho, assim, eu não imaginei, até outro dia conversando com a minha equipe lá, falei sobre isso, né? Que a gente, às vezes, a gente tem que sempre voltar um pouco, né? Da nossa história, voltar no passado, para a gente lembrar o que é que você pensava da vida, para você estar sempre com as suas expectativas alinhadas. Acho que, principalmente para o empreendedor, isso Importante. é muito importante, cara, porque a gente hoje vive num momento que a gente é bombardeado, rede social, Informação. enfim, informação demais. Então, toda hora ali, principalmente o empreendedor que está ali ansioso para resolver sempre um problema da empresa, alguma coisa ali que está angustiando ele, e você fica muito com referenciais de fora, né? E o nosso referencial ele tem que ser interno, tem que ser da onde tu surgiu, da onde tu iniciou, qual é a tua história, qual foi o teu progresso a partir do teu ponto inicial, né? Isso para mim eu acho que faz muita diferença para você estar mais alinhado com o que você deseja para sua vida e estar feliz com o que você está conquistando, Isso, né? sim. Porque você vive o presente. Então eu nunca imaginei, nunca sonhei ser empreendedor lá atrás, não imaginava ter uma empresa. Na expectativa, quando eu tinha 18 anos, era só arrumar um trabalho, ter meu dinheiro, comprar minhas coisas. Graças a Deus, nunca faltou nada, mas minha família é uma família de pessoas simples. Meu pai, né, trabalhou muito tempo assalariado, minha mãe, dona de casa, cuidava dos filhos. Então, a expectativa da gente era ter um emprego, né, ter ali aquele seu saláriozinho e viver a partir dali. Mas desde cedo, cara, eu sempre fui uma pessoa que queria muito crescer. Então, eu, assim, tive aquela minha ambição de me desenvolver, de conquistar as minhas coisas, e eu sempre fui muito focado, né? Então, já cedinho, 18 anos, já comecei a trabalhar, depois fui tentar arrumar um emprego melhor, para ter uma expectativa melhor de ganho financeiro, fui estudar, fui fazer uma faculdade, né? Então, isso também me ajudou muito a que eu pudesse, ao longo do tempo, me preparar para Desenvolver. se desenvolver e tá vivendo isso que eu tô vivendo hoje, né, que é ter meu Uhum. negócio, ter minha empresa e a coisa tá acontecendo. Esse é o teu primeiro negócio? É, primeira empresa, mas eu tive, assim, nesses 7 anos eu tive 2 empresas, né, Certo. a Personalize, que é a minha empresa hoje, eu sou sócio com meu irmão, né, a gente, em 2017, que foi quando eu iniciei, eu estava trabalhando numa empresa há muito tempo, mais de 13 anos, trabalhava numa instituição financeira, tinha um bom cargo, estabilidade, mas não estava feliz.
Putz, Já vivia muito tempo ali estagnado, tinha aquela ansiedade gigante de querer crescer, de progredir. Tinha feito um plano pessoal crescimento. de crescimento, de viver uma gerência, de subir de cargo, e a empresa ela estava reduzindo as oportunidades, e aquilo estava me deixando muito ansioso. E eu disse assim, cara, eu tenho que mudar. E a empresa não tá me ajudando, então eu tomei a iniciativa, pedi meu desligamento, saí da empresa, mas não tinha um projeto claro do que fazer. De início, voltar para o mercado, ir para outro ramo, mas estava terminando meu TCC da faculdade, estava aquela, será que é melhor empreender? Será que é melhor voltar para o mercado? Enfim. E o meu irmão, ele tinha iniciado o negócio, né? A Personalize começou com ele ali, tinha eh, bem timidamente, né? Ele Uhum. começou a fazer camisa para a igreja, Legal. personalizada, tinha muito contato ali de grupos religiosos. Aí tinha um colega nosso também, que é amigo nosso de infância, que também tinha relação com os grupos. E aí ele começou a fazer ali uma coisa bem tímida, né? Assim, de casa mesmo, né? Produção muito pequena, não tinha estrutura. E aí ele me convidou, disse, cara, tu tá em casa? Vem pra cá, fica aqui, vamos conversando, vai que tu se interessa aqui pelo negócio. E eu disse assim, cara, eu vou estudar, né? Vou ver o que é esse mercado de personalizado. Conhecia nada, tu não conhecia Cara, eu não nada. sabia nada de Nem as tecido. camisas que tu vestia Eu trabalhava com financiamento, com juros, emprestando dinheiro. Então não tinha nada a ver. Mas eu tinha muita vontade, cara, assim, sabe, eu acreditava muito no meu potencial, assim, de fazer a coisa acontecer, porque graças a Deus na vida eu sempre fui um cara corredor, né, sempre conquistei minhas coisas, né, comprei minhas coisas e sempre investi muito no trabalho, né, que sempre acreditei que o trabalho devolve, né, assim, você Concordo. trabalha duro todo dia para você conquistar o que você deseja. Inicialmente né, trabalhando nas empresas de outras pessoas, E e agora depois resolvi dedicar ao meu negócio. Então, no começo, o que é que eu fiz? Eu fui entender mais ou menos como é que funcionava o mercado, e eu disse assim, cara, enquanto a coisa não acontece, eu vou estudar, vou ficar aqui na empresa, vou ficar aqui entendendo um pouquinho o que é o mercado, vendo o que é que eu poderia fazer. E eu disse assim, eh, cara, personalizado para religioso, eu acho que a gente não vai ter escala aqui para a empresa, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer a empresa tomar uma estrutura grande, né, para a gente atender. O foco é empresarial. Eu fui, tá. fui fazer, eu fui para a rua visitar, Mas isso foi em que ano? 2017. 2017. Então, em 2017, o que que eu fiz? Comecei, eu fiz um portfólio de produto e fui para a Tá. rua, ligava para as empresas, pedia para me receber e fazia uma Aí tu já apresentação. saiu do trabalho que tu tava e decidiu a Já sorte ou... fui de um mês para o outro. Saí Caramba. setembro, outubro, eu já meti as Loucura, caras, aí cega. fu- cega total. Só que o que acontecia? Eu ia para a empresa Hum. e pela minha habilidade comercial, né, que eu adquiri, né, de conversar, de fazer uma negociação, eu sempre fechava uma venda. Eu ia para visita, cara, eu vou para visita, voltava, um pedido fechado. Ótimo. Voltava, um pedido fechado. Meu irmão, cara, o que é que tá acontecendo? O que que tu tá fazendo? Não, tô fechando, Tô tô vendendo. vendendo. Eu vi que aquilo ali, ó, o que foi que eu fui perceber? Para o mercado de personalizado e fardamento, existia uma carência nesse atendimento mais próximo. Então, de ir Tá. na empresa, Personalizado, conversar, né? entender o que é que a empresa precisava, entender como que a gente poderia ajudar a empresa ali naquele processo, porque existia muitas empresas em Fortaleza, porém muito focada em produção e menos em atendimento. E eu foquei nisso, cara. Então eu vou focar aqui no atendimento, tu cuida aí da produção, que a gente vai vamos nos dividir nisso. E aí, em 6 meses, fui crescendo as vendas, comecei ali, minha meta era vender 100 camisas, e ali vendi 1.000, depois vendi dois Ótimo, mil, três parabéns. mil, né? Então a coisa foi fluindo, e eu disse assim, agora é a hora da gente tentar investir. Então, depois de 2 anos, a gente foi comprando equipamento, porque aí já começou a chegar a demanda de 5.000, 10.000 peças, então a gente precisava estruturar, né, a produção, e a gente fez todo esse trabalho, foi atrás de comprar maquinário, aumentar a produção, aumentar a minha equipe. Essa parte de maquinário, assim, como tu não tinha tanto conhecimento, o que é que foi mais difícil pra ti? Cara, crédito, para pequena empresa, né? Porque maquinário para produção é caro, É não é grande, barato, então entendi. você tem que fazer um investimento alto. E você, como pequena empresa, você vai acesso a crédito é difícil, tem barreiras. Mas assim, eu usei aquele meu conhecimento, né, o meu know-how financeiro ali na minha rede de contato e consegui ali algumas pessoas que me ajudaram e a gente conseguiu
financiar alguns equipamentos, isso ajudou bastante, né, pra É gente legal. poder implantar. Quando a gente começou, colocou as máquinas na produção, primeiro mês dobramos a receita, disse: "Agora o Ótimo. negócio vai". Se pagou. 2 meses depois, pandemia, Meu Deus. fecha tudo, para tudo. 2020. E aí a gente: "E agora, o que que a gente faz?". Manda todo mundo pra casa, e a gente: "Nossa senhora, e aí, o que que a gente faz?". Aí você me perguntou se eu tinha outro negócio, né. É, No ano anterior, a gente investiu numa marca de moda feminina. certo. Uma marca que já existia, o cara estava querendo se desfazer da marca, perguntou se a gente tinha interesse, a gente: "Não, beleza". Ele já tinha uma carteira de cliente, era um produto que era feito sob encomenda, muito parecido do que a gente já vendia, e a gente resolveu ficar com aquilo Adquiriu. paralelo, né. A gente ficou ali 6 meses trabalhando na produção. Na pandemia, a coisa parou pra Personalize, porque a gente trabalhava com fardamento e evento. Sim. E aí a gente focou na outra marca. E aí foi o que eu fiz, lá para junho, né, de 2020, eu e meu irmão lá na empresa sem saber o que fazer, olhando para o tempo, querendo achar alguma solução, já tinha feito máscara, né, de tecido, que foi uma opção da gente não parar 100% da Isso. produção, mas era uma coisa que não gerava receita suficiente, né, para pagar a conta da empresa. E eu fiz uns pijama pela outra marca, pijaminha de dormir, mandei para uma blogueira, ela fez umas fotos, eu postei no perfil da loja e o meu WhatsApp da loja Bombou. bombou que parecia o WhatsApp de famoso. Pu 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 puxa. E eu falei: "Cara, que é isso aqui?". Todo mundo resolveu, querer comprar pijama, né, porque o pessoal estava em casa, então as revendedoras começaram a procurar a gente, enfim, aí em 6 meses eu tive que reinventar um negócio, né, então eu fiz um e-commerce, botei um site, conto chamei a equipe de volta, né, voltamos à produção mais focada mais na outra marca de pijama. E aí a gente focou no atacado, e aí a gente alugou uma casa do lado para fazer o estoque, depois alugamos outra casa para fazer o Massa. outro estoque, ficou pequena, fomos para um outro prédio, que é o prédio que a gente está hoje, aí lá já tinha um ambiente bem maior, que dava para as 2 empresas funcionarem, né, e tinha espaço para a gente ampliar. E aí, cara, a gente passou aí período de pandemia com as 2 empresas, só que a Personalize ali trabalhando, sei lá, 20% do faturamento que a gente fazia. Entendi. E a gente focou muito na outra marca, e aí, nesse período de pandemia, a gente trabalhou a marca Lei Babado, que era a marca que a gente tinha de moda feminina, e a Personalize. Mas quando foi em 22 para 23, a pandemia foi passando, né, as Vocês voltaram demandas ao foram voltar, e aí a gente teve que fazer uma escolha. E aí, a gente não estava conseguindo gerenciar as 2 operações. Estava muito complexo gerenciar as 2 demandas dentro do mesmo espaço, com a mesma equipe, equipamento. Ou a gente escolhia, ou provavelmente a gente ia acabar fechando, porque o fluxo de demanda, de financeiro, estrutura, estava muito complexo gerenciar. E aí a gente tomou a decisão de parar a outra marca, Alibabado. Foi difícil, porque a é isso coisa, que eu ia perguntar. bicho, eu já estava faturando 200, 300 mil por mês na marca. Então, mas ou eu parava ou eu quebrava, porque a gente começou a crescer rápido, e crescer rápido também é um É problema, um né, problema você gigante. gera muito deficiência de caixa, né, então você tinha um estoque grande, então o dinheiro ficava parado, enfim. E a gente tinha um estoque lá de mais de 10.000 peças, vendemos, pegamos dinheiro e investimos todo na reestruturação da Personalize, e aí de 2022 para 23 a gente focou só na marca. Só que aí a gente tinha um desafio, qual era? Era fazer o faturamento que eu fazia na outra marca, 2020. na Personalize, porque aquele faturamento também ajudava ali a equilibrar o custo da gente, né, de empresa, né. E aí foi um desafio grande, cara, porque aí eu tive que montar a equipe de vendas, né, contratar a equipe de venda, montar um processo de venda, porque até então o da Personalize estava muito concentrado em mim, então eu atendia muitos Certo. clientes e tal, então o processo estava muito comigo, né. E aí, a questão do atendimento do personalizado, você não é só vender, você também tem que entender um pouquinho de produção. Tem. O cliente, você vai orientar o cliente qual o tecido que ele vai querer É isso aí mesmo. para o material. Aí Uhum. vai fazer um promocional, é um tecido, um esportivo é outro material. Vai fazer um fardamento, tem o tecido apropriado para cada ocasião. Se você tem uma equipe que trabalha no sol, tem um tecido específico. Você tem uma equipe que trabalha mais na parte interna, tem um tecido mais adequado. E aí você criar um processo, estruturar um processo, fazer um playbook de venda, treinar, selecionar, meu irmão,
pegada. Então, assim, foi um período muito difícil e desafiador, mas hoje a gente já conseguiu ter uma equipe de venda, o processo já está mais redondinho, a coisa está funcionando legal. Tá legal. Na parte de percepção do cliente, assim, tu falou que nessa parte de ter uma consultoria com ele antes da compra, né, antes da tua venda. Uhum. O que é que pra ti gera mais influência? O teu conhecimento técnico de toda essa parte de negócio, assim, tu entender de tecido, de corte e tudo, ou realmente tu entender a necessidade dele? Porque às vezes ele quer algo que pra ti não faz sentido. Cara, esse tecido é melhor, o cara vai trabalhar na rua, ou e tal, vai desgastar, vai ficar ruim, né. O que é que isso pra ti influencia mais, né, na hora da decisão da compra? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que você só a parte técnica, ela não é suficiente. Tá. Você tem que conseguir ter a percepção do cliente. Hoje, lá, com com o tempo, né, que você vai ali, eu sempre tive um olhar muito dedicado ao cliente, então eu sei que um personal, quando vai fazer uma camisa personalizada para o aluno dele, eu já consigo ter a percepção do que o que é que ele deseja para aquela camisa. Aquela camisa ela tem uma finalidade para ele. Então, isso é importante no atendimento, você tem que ter a percepção. Quando é um RH de uma empresa que vai comprar o fardamento, ele tem outro comportamento. E quando é o cara do marketing, ele tem outro comportamento, ele tem outra expectativa. O cara do marketing está focado muito na criatividade, ele fez um projeto, ele quer que aquele projeto se realize. Acontece. É diferente no cara do RH, ele é mais contido, ele tá olhando mais para o custo, ele quer saber se o fornecedor não vai me dar problema, se o tamanho vai dar certinho. Então cada perfil, ele tem uma expectativa, então isso é fundamental, qual a expectativa do cliente. E a parte técnica você tem que ser simples, porque o cliente ele não entende muito da parte técnica, você não pode ser técnico demais, Ele então se assusta. se eu for falar, a gramatura é tanto, esse tecido anti-peeling e tal, que são Ele coisas vai não achar que adianta. vai ser caro, né. Ele vai achar que é caro e não vai fazer sentido. Eu tento dizer: "Cara, dura mais, para o sol é melhor, vai secar rápido, não vai ficar o colaborador ele vai se sentir mais confortável". Então a gente usa uma linguagem simples, técnica, mas simples, que o cliente perceba o que é que o tecido, o que é que o produto vai atender à expectativa dele. Então tem que ter uma linguagem simples, mas sempre amparado da informação técnica, porque o cliente precisa entender que para cada produto tem uma recomendação, porque senão ele não vai ter a percepção ideal do que ele deseja. É, tua principal estratégia hoje é atacar comercialmente com o teu time de vendas ou é utilizar a internet? Eu trabalho bastante na internet, então eu trabalho no tráfego pago, né, para trazer o lead novo, né, ter aquela frequência de lead novo, mas a gente tem um foco muito grande na recorrência. Então eu hoje, assim, o meu time de vendas, ele tem uma equipe que atende a primeira compra e eu tenho vendedores que atendem só recorrência. Após. Então eu faço uma divisão ali no atendimento para que aquele cliente de recorrência, aquele cliente que volta mais, ele tem um atendimento muito especializado. Certo. O prazo é mais rápido, a resposta é mais rápida, o orçamento é mais rápido, a condição comercial é diferenciada, ele tem é mais flexível a negociação, o prazo. Então eu consigo fazer coisas para aquele cliente que está ali comigo todo mês comprando, renovando, tendo outras demandas, e aquele cliente de primeira compra, eu estou muito mais focado em ele conseguir ter segurança na hora de ele fazer a compra, porque às vezes ele vem muito indeciso, né. Eu não sei qual o tecido, eu não sei qual é a estampa, será que é bom, será que Sim, não é? Então meu time de primeira compra, ele está muito focado em que o cliente se sinta seguro na hora de fazer a compra. Então eu consigo dividir um pouco isso para eu conseguir ter conciliar, né. conciliar, porque são perfis totalmente diferentes. Antigamente o vendedor ele atendia o cara de primeira compra, o cara de carteira fazia o pós-venda, e hoje eu tenho pessoas para cada Hum, coisa, inclusive eu tenho uma que pessoa é o correto, né. só para fazer o pós, que é só para ligar para o cliente, depois que recebeu o pedido, qual foi a experiência, foi legal, não foi, gostou do tecido, não gostou, tem algum apontamento, como é que foi o atendimento, avalia lá no Google pra gente. Então eu procurei dividir cada processo, porque eu consigo ter uma eficiência muito melhor agora. Legal, legal. Eh, o que é que o empresário hoje tem mais dúvida, cara, quando vai contratar vocês? Quando ele vai contratar, principalmente é sobre tecido, acho que é uma dúvida bem recorrente, porque às vezes não fica claro, ele não tem conhecimento, né, e é a questão da durabilidade do material. Porque Hã. normalmente o empresário que investe em fardamento,
eh, ele pode até querer fazer o melhor fardamento, mas o que vai decidir é o quanto ele está de recurso disponível para aquilo. Pra isso. Porque, principalmente hoje, que você tem uma rotatividade grande de colaborador, então você acaba tendo que fazer reposição, renovação. O que se fazia 2 vezes no ano é trimestral hoje, É praticamente. mesmo, Então tem razão. você vê que as empresas, por exemplo, até no rede de supermercado, crítico na questão de mão de obra, né? Hoje, Sim. assim, a gente fala porque claramente é uma coisa que vive essa dificuldade, né. A galera toda hora tá demandando fardamento novo, porque troca funcionário, tem que dar fardamento, o tamanho tem que ser o tamanho ajustado. Então, acaba que ele não tem tanto recurso para estar investindo toda hora em fardamento. Então você tem que orientar ele num fardamento que seja viável, que tenha constância, para Sim. ele não estar toda hora tendo dor de cabeça de reposição. "Ah, eu comprei uma farda, 2 meses o funcionário está aqui na minha porta reclamando que a farda está desbotada". E outra Pode ser que coisa, ele fique até incrédulo nisso, né. com certeza. E assim, fardamento, cara, é a tua imagem, né. É simples, mas é extremamente importante, é a cara da tua empresa, o cara tá ali de frente pro teu negócio, a farda tem que estar legal, não pode estar desbotado, não pode estar amarrotado. Então tem que ter uma orientação legal com relação a essa questão do tecido ideal, é uma dúvida recorrente, né. E lá a equipe a gente tem vídeo de demonstração, a equipe dá a informação, às vezes o cliente ele quer ver o tecido, a gente manda a amostra para Ah, ele. legal, eu ia perguntar sobre Faz isso. uma prova, principalmente os clientes que têm uma demanda maior, a gente faz uma prova antes, a gente faz um piloto, a gente faz um protótipo do fardamento, principalmente quando ele está com dúvida, porque para mim é fundamental o cliente não ter dúvida, né, é fundamental, a gente sempre procura esclarecer tudo. Mostrar, fazer a prova física, porque tecido, cara, é muito do toque, né, de você Concordo. pegar, sentir. Não tem como eu faço vídeo demonstração falando e tudo, mas, cara, não tem como pegar a camisa, sentir, é o diferencial. Você pode até falar bastante as características, né, mas é muito difícil você, se você não tiver o toque. Então, às vezes, a gente prefere que o cliente vá na loja, veja a peça, ou então ele vá direta a gente mande a amostra, quando ele está com muita dúvida com relação ao material. Mas muitas vezes só ali no nosso atendimento a gente consegue deixar o cara tranquilo e ele tem segurança. Muita pessoa pede orçamento ali logo pelo WhatsApp, né, eu acredito que isso é uma barreira grande, porque tu não consegue mostrar a qualidade do produto, né. Como é que tu consegue burlar isso hoje ou tu acredita que ele já tem entendimento do tecido, tu envia a proposta? Cara, antes da pandemia, comprar roupa, eh, de forma virtual era muito difícil, né. Loucura. Essa era muito difícil. Então, só que depois da pandemia, isso mudou também o comportamento do consumidor, então ele passou a receber melhor essa questão. Então hoje você coloca, as medidas, né, você coloca as medidas da camisa, pra ele ter mais segurança com relação se vai dar ou não, então ele pode pegar a treina em casa, pegar uma blusa e fazer uma verificação. A gente faz vídeo de demonstração falando diferenciais do tecido, vantagens e desvantagens. Por exemplo, você vai comprar uma blusa na malha dry fit, que é um tecido que é um tecido Sim. mais voltado para o esportivo, mas ele tem muita adesão para fardamento. Sério? Por quê? Porque o dry fit é um tecido leve, respirável. Fortaleza, Ceará, é uma terra, a gente já estava conversando aqui antes, Quente. muito quente. E então você pega um colaborador que vai trabalhar numa operação, que ele vai transpirar, ele vai suar. Então, não faz sentido ele trabalhar com um tecido que vai encharcar, que vai reter o suor dele para ficar, né, até questão do odor. O dry, ele é um tecido muito versátil por isso. Então Legal. hoje as pessoas estão aderindo a outros tipos de tecidos que há 10, 15 anos atrás não se fazia para fardamento. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, porque antigamente toda empresa queria camisa de botão ou gola polo, É, né. Só que pra gente, cara, que com certeza. principalmente comercial que passa dia no meio da rua, é um sacrilégio o cara passar dia de gola polo ou de botão, né. Então hoje tu vê realmente que sai mais camisas com tecnologias diferentes, Com né. certeza, e a gente procura sempre estar apresentando essas opções para o cliente. Tá, aí dentro dessa parte de tecnologia, de tecido, tu apresenta para o cliente quando tu acredita que aquilo é melhor, ele aceita ou tu percebe que ainda tem muito aquele preconceito: "Não cara, esse aí não funciona pra mim, faz mesmo de botão, faz mesmo de não sei o quê". Não, o cliente aceita.
Às vezes é porque, como eu te falei, né, há muita dúvida e às vezes o próprio colaborador vem ali reclamando, né: "Ah, essa blusa Ah, quente, tá entendi, entendi, entendi. desconfortável, poxa, vê um outro material". A gente percebe que o pessoal, principalmente de recursos humanos, né, e compras que recebem essa demanda da equipe, eles sempre vêm com essa questão: "Ai, não tem um tecido mais confortável, não tem um tecido menos quente", o pessoal está reclamando. Normalmente eu tenho 3 opções para o cliente. Eu nunca tenho só uma opção, eu procuro ter 3 opções, Tá, e legal. aí apresento ali as vantagens de cada um. "Olha, esse aqui, se tu for pra área externa, esse aqui é melhor. Eu tenho tecido com proteção solar pra galera que vai trabalhar com alta exposição ao sol, tem tecido de proteção solar, tem o fardamento até com gorro, com balaclave", justamente para que ele possa ter mais segurança nessa questão do qual o tecido ideal. Cara, legal. Aí você vai ali na conversa entendendo, e eu proponho bastante, né. Qual tecido sai mais hoje? Cara, eu acho que a linha de dry fit nessa Hum. essa parte de tecido, Principalmente pra empresa? principalmente para Putz, cara, não empresa, sabia, tu acredita? e a piquê, que é a malha para gola polo, também são Conheço. os que sai mais, porque o piquê ele é uma malha mista, ele tem mais durabilidade, então você vai em uma gola polo, você consegue trabalhar, usar um ano tranquilo. Então é um tempo legal para o fardamento da empresa. Lá vocês fazem qualquer fardamento que é pedido? Não, qualquer, porque assim, a área de fardamento ela é muito extensa, né. Então você tem fardamento, por exemplo, tem fardamento anti-chamas, que é mais voltado pra galera que trabalha naquela operação de maior risco Certo. operacional. Esse eu já não trabalho, porque ele tem que ter um fio ideal, e aí é um material muito específico, né. Também tem legislação pra Aí isso. você a parte escolar, a demanda de fardamento escolar também é uma área muito específica, a gente faz alguns produtos, não a linha toda escolar. Tá. Então assim, porque tem empresas que são nichadas, né, tem empresa que só faz escolar, tem empresa que só faz O essa eu parte ia de te perguntar algo anti-chama. mais personalizado, entendeu? Tipo assim, Eu cara, faz e camisa de futebol, futebol americano, o de golfe, de, sei é, lá, beisebol hum, ou a gente hoje, na parte esportiva, a gente trabalha uniforme de futebol, né, que é um só pouquinho futebol? futebol, vôlei, né, mas futebol é o que tem maior recorrência, camisa esportiva para corrida, que sai bastante, Ah, principalmente legal. agora que está É em alta, moda, né, né? é muito evento, o pessoal procura muito, né, a questão da camiseta de corrida, não só local, né, Fortaleza, mas como eu te falei, trabalha o tráfego pago, a gente consegue vender para fora do estado, então tem muitas regiões do Brasil que não tem fornecedor desse tipo de produto, então a gente acaba conseguindo ali em regiões que tem menos, fornecedor, tem uma atuação legal, e aí o pessoal procura bastante na parte de esportiva, principalmente a parte de camiseta, né. Tá, aí tu falou alguma coisa que eu tô com a dúvida agora. Agora, essa parte, tu falou que fora em algumas regiões não tem fornecedores do que tu entrega. O preço ele fica mais caro por conta do frete, a maioria das vezes, É, né? fica um pouco Ainda é negociável o ainda é preço? negociável, porque hoje, assim, como a gente trabalha, tem um certo volume de envio, você consegue uma negociação com transportadora, com Ah, legal. freio, aí você tem um precinho ali 20, 30% abaixo do que é o custo normal, e aí quando você coloca no produto, para o cliente ainda é vantagem, né, Entendi, porque às vezes entendi. quando ele encontra no local, às vezes tá 30, 40% mais caro, né. E Uhum. aí ele vê vantagem e, assim, a gente acaba sendo mais especialista, às vezes é uma gráfica que faz, então o cara ele faz a camisa, mas ele não é um especialista, né, na produção de camiseta. É, isso Ele faz ali como um item de portfólio. Normalmente o cara da gráfica terceiriza a produção. Não, a gente é produção própria, então a gente confecciona todos os produtos do zero. A gente compra o tecido, faz o corte, faz a estampa, faz todo o processo da confecção do material, não é terceirizado, então isso também traz mais segurança para quem vai comprar. tá legal. Como é que tu vê hoje a parte de tecnologia do teu produto hoje, comparado a 7 anos atrás, né? Mudou muita coisa? Cara, mudou porque assim, sempre tá saindo novidades com relação à questão de estampa, né, do tipo de tinta que você vai usar na impressão, a máquina que você vai usar. Quer dizer, eu tenho uma máquina hoje lá na empresa, que quando eu comecei, era uma máquina, de 1,20 m. Hoje a máquina que eu tenho lá, ela tem 1,80 m, com 8 cabeças de impressão, uma máquina muito mais tecnológica, Robusto. muito mais rápida na impressão. Eu consigo atender demandas muito maiores agora, porque os equipamentos eles vêm evoluindo, né, a gente tem mais Uhum. tecnologia na produção, na qualidade de tinta, na entrega de cores que a gente vai fazer para o cliente. A questão do corte, hoje a gente tem uma máquina de corte a laser,
Essa Massa. máquina de corte a laser, ela tá em muito mais precisão na modelagem, então alguns encaixes de estampa que a gente não conseguia fazer antes, hoje a gente consegue fazer, Mais facilidade. porque essa máquina ela traz mais assertividade ali pra gente. O corte manual ele ainda existe e sempre vai continuar existindo, porque algumas demandas precisam ter, é mais ágil o corte manual mesmo ali com aquela tesoura Sim. que a gente já tradicionalmente faz, mas o corte a laser ele ajuda, principalmente quando você tem um produto que tem um corte maior, são mais peças, né, cortadas ali para montar a peça. Isso ajuda muito. Cara, eu tô com muita dúvida. Manda bala aí. O que não fazer, cara, O que no não faz. tecido, o que não fazer nele, como não lavar, como não cuidar. Cara, esse é um ponto extremamente importante. Que eu gosto muito de conversar com os clientes, quando eu tenho oportunidade, quando a gente tem oportunidade de falar isso no Instagram, porque quando você quer que uma peça tenha mais durabilidade, você tem que lembrar que ela precisa ser conduzida na lavagem de forma certa, né? Tá. Então, às vezes o cliente, pô, eu comprei a blusa, durou 3 meses, mas o cara pegou uma blusa de algodão, jogou dentro da máquina, com calça jeans, com bermuda jeans, com short de Eu tactel. faço isso direto, cara. E aí, cara, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. A durabilidade da tua peça, ela vai ser reduzida. Ou Te então tu vai comprar de mim de novo, né? Ou então tu vai comprar de mim de novo, né. E aí, assim, e aí quando você vai para fardamento, você imagina a galera do RH, o dono da empresa, orientando o funcionário a lavar a roupa. É muito difícil, Não cara. tem não, meu irmão. É Tem olha isso muito não. difícil isso acontecer. E aí, eu digo mais, se colocar dentro da embalagem, ninguém lê, velho. É. Não, não adianta, é muito complicado, cara. Não, ó, a gente tem a informação na etiqueta, né, toda etiqueta Tem. tem as informações da lavagem, mas é muito difícil a pessoa ter essa atenção. O que é que eu recomendo? Vai lavar a camiseta, separa de tecidos com a gramatura maior, né, que é calça jeans, Tá. brim, tactel, porque na hora que a máquina vai ali fazer aquele processo, né, de lavar, vai ter o atrito e o fio, ele vai sentir, né, ele vai Estragar. ser desgastado, entendeu? Por isso às vezes até tu me fez a pergunta, quantas lavagens tu garante no estampo? Cara, você pode até recomendar, mas é muito difícil, porque depende muito de quem vai usar, de como ele vai conduzir. Você pega uma camisa, por exemplo, de algodão, o algodão ele é recomendado que ele seja, depois da lavagem, e que não seja uma lavagem com outros tecidos, para justamente não Não sabia. danificar, recomendado é com a blusa como a tua, seja lavada à mão e não colocar no sol. Putz, tudo Aí errado. Eu você falo. imagina aí no dia a dia de um cara que trabalha, como é que o cara vai pensar nisso, né? É muito difícil. Então, infelizmente, a gente tem dificuldade, eu falo a gente, porque até, né, eu também, quando é difícil você ter esse cuidado 100%, né? Mas a lavagem é o que garante a maior durabilidade da peça. Massa. Isso é 100%. Isso aí pode ser um social, um Angola Polo, Mesmo tu tendo uma tinta boa, um tecido bom, tem que ter cuidado com tem isso. que ter cuidado. O que é que a gente fala? Poliéster, que é um fio sintético, Certo. ele tende a durar mais. Ele vai aguentar ali mais o rojão ali do dia a dia, né? Mas quando é fio de fibra natural, que é o algodão, Uhum. ele vai sentir menos, ele vai sentir mais, né? Então, às vezes o algodão ele desbota mais, ele encolhe, porque ele é mais sensível, né? Ali é a fibra natural. O sintético não, ele tem mais durabilidade. Por isso que na parte de fardamento, a gente recomenda, às vezes, dependendo do que o cliente vai fazer, usar o poliéster, porque o empresário ele tende a renovar menos o fardamento. Se você faz o algodão, uma camisa no algodão que fica bonito, que é confortável, porque o algodão é ótimo. É. Você vê que blusa casual é algodão. Você vai num shopping, numa loja de marca, você não vai encontrar uma blusa de poliéster, vai encontrar uma blusa de algodão, né? Uma blusa confortável que você vai usar. Pô, agora, para farda, isso é muito complicado, porque na lavagem ela vai ter uma durabilidade menor. Mesmo que você tenha o maior cuidado do mundo, vai durar menos. Então, o poliéster você tem mais, né, durabilidade, isso ajuda muito, principalmente o empresário que vai, né, ter o investimento ali no fardamento da equipe e tal, e diminui mais aquela renovação de fardamento. Tá. Tu pensa em um dia abrir tua marca, já que tu tem facilidade hoje na produção ou não? Marca própria, Sim. cara, eu na verdade eu tinha um projeto, sempre tive, né, de marca própria, eu ainda tenho ali, tá guardadinho. Só que você investir em marca própria tem toda uma dinâmica diferente, né, assim, É. eu acredito muito, eu gosto da ideia de marca própria, mas não seria uma marca própria voltada para personalizado fardamento, seria mais masculino, né, eu tenho uma Tá legal. em criei a marca né, já fiz um projeto, mas a gente deixou em stand-by para um outro momento, porque você investir em marca própria,
tem que pensar na produção, tem que pensar no brand da marca, às É, vezes no é, desenvolvimento já eu digital te de perguntar tudo. assim, eu já ajudei algumas empresas de marca própria daqui de fora. E empresas que produzem muito, sabe. E eu vi que a grande dificuldade, cara, é de entender a cabeça do consumidor, porque, assim, hoje tu entende a cabeça do cara de fardamento e tal, Sim. então tu não precisa, às vezes, nem lançar um novo produto para o cara comprar em grande quantidade, tu só precisa atender ele de maneira melhor. Quando tu vai pra marca própria, meu irmão, aí tua cabeça ela tem que Não, é ser outra coisa. Eu falo porque eu tinha marca própria de moda feminina, né. isso, Então, assim, eu vivi essa questão da moda feminina e eu vi, assim, como é desafiador você acertar a coleção, você isso ter o aí, produto certo na hora certa, o estoque certo, que pra mim isso aí é fundamental. Então, tipo, você tem que pra uma moda feminina, o cara tem que estar toda hora lançando coleção nova, pensando em estampa nova. Então, assim, cara, pra mim era loucura, porque eu lançava uma coleção de verão, aí tinha que fazer a coleção Dia das Mães, Dia dos Namorados, é isso. filho, final de ano, pensar a estampa, pensar como você vai divulgar a marca, pensar a estampa certa para ter saída e para não encalhar. É muito desafiador marca própria por conta disso, né, que você tem que sempre ter o produto certo, na hora certa, para você conseguir vender legal e você entender bastante a demanda. É bem desafiador. O Doideira. que eu tenho vontade, e esse é um projeto pessoal que ainda não tem data, mas eu tenho muito vontade de colocar a loja física da Personalize, que hoje a gente tem a loja de fábrica, onde o cliente, se quiser, vai Sim, ter lá portfólio e tudo. Mas eu tenho o desenho e tenho um projeto para colocar uma loja física num ponto mais comercial, até mesmo para as pessoas terem uma experiência melhor com a marca, com o produto, né? Porque às vezes o deslocamento para a fábrica, a gente fica ali no Parque Dois Irmãos, já é uma área, não é um bairro comercial, né? Não é um ponto de comércio, né? Avenida ou shopping. Então, às vezes o cliente não tem um pouquinho de dificuldade de deslocamento para ir até lá, mas quando o cliente deseja ir, a gente consegue mostrar as camisas, mostrar o portfólio, o tecido, ele tem aquela experiência sensorial ali com o produto. E aí eu tenho vontade de colocar isso, a loja física em outro ponto de Fortaleza, seja legal. no centro, Aldeota, ali naquelas regiões mais de comércio, que eu acho que ajudaria muito até para Vai fortalecer funcionar a marca melhor, da né. gente, entendeu? Tu me falou sobre parte de curso e treinamento. Dentro dessa tua área, as pessoas têm que acreditar nisso, têm que ir para curso, para palestras, treinamentos, para entender como é que as grandes empresas funcionam, no caso fazer benchmarking. Cara, eu acho assim, não tem como você colocar um negócio, atender empresa, fazer business da forma que a gente deseja fazer, se você não se preparar, entendeu? O empreendedor, ele precisa estar toda hora tentando, aprender algo novo, aprender sobre o negócio. Então, isso foi algo que fez parte tanto da minha trajetória como do meu irmão, a gente sempre bateu muito essa bola junto, da a gente precisa estudar, precisa entender sobre o negócio, não tem como a gente desenvolver a empresa, então a gente já fez consultoria online, já fizemos consultoria presencial, a gente já foi para congresso, dentro do segmento da gente, fora do segmento da gente, eu tô toda hora antenado, acompanhando Ligado, direto. eu acompanho tudo. Tenho um senso crítico também hoje muito maior, né, porque, assim, na Eu ia te perguntar internet sobre isso, acredita? você é bombardear, cara, você é bombardeado por muita coisa, assim, o pobre do empresário sofre demais também nisso, velho. Porque, assim, eu acho que é um pouco assim, a gente acaba em algum momento a gente já é um pouco, eh a gente tá assim, né, sofrendo ali com várias situações. Uma hora você tá sofrendo com financeiro, outra hora com gente, outra hora com produção, outra hora porque a tua empresa, poxa, não tá dando o lucro que eu esperava. Aí na internet tem alguém sempre com a solução ali, né, pronta para te entregar. E se você não tiver o discernimento, Aí cai. você acha que a coisa é simples, cara, e a coisa não é simples, velho. Você cara, o processo é muito particular. O teu negócio é o teu negócio, ele tem a característica do teu negócio, do teu segmento, e ele não vai ser igual a ou às outras empresas Não dos vai, outros do teu mesmo nicho. Cada empresa ela tem uma particularidade e às vezes na internet, infelizmente, a gente pode comprar uma coisa muito pronta e quando vai jogar para o teu negócio, você se frustra. demais. Porque, cara, a solução não é simples. Você vai corrigir o financeiro da tua empresa, que é uma coisa que é difícil, né? Quando eu falo corrigir financeiro, é o quê? Fluxo de caixa, né? Você Isso ter aí. ali um fluxo de caixa que esteja casado com as tuas vendas, com a tua produção, que isso para mim hoje é um desafio, né? Casar financeiro com produção, com venda, para você ter o lucro, a coisa acontecer. Às vezes o teu lucro ali está sendo consumido pelo teu caixa, porque a empresa está crescendo e, cara, o negócio, quanto mais cresce, mais dinheiro precisa, aí você fica, e aí, o que é que eu faço?
Não tem solução simples, aí você tem que estudar, tem que entender, né, o time do teu negócio, qual o momento que tu tá vivendo agora, qual o momento, né? Tu teve um momento inicial ali de crescimento, de início, de construção de empresa, mas agora tu tem uma equipe, tu tem um time, tu tem que ter processo, como é que tu tá construindo teu processo, tu tem que ter liderança, tu tem que ter uma estrutura financeira diferente, não pode ser mais a mesma, tu tem que ter uma política de venda diferente do começo. No começo tu ia lá e agora eu vou pegar toda a demanda, agora nem toda demanda é Não preciso viável. ter maquinário, eu quero venda. É, ia pra cima lá, o cabo eu chegava com as coisas lá, com meu irmão, macho, tu é Ele maluco. Olha, uma vez, ele fica à frente da produção é, e tu nas vendas. cara, uma vez, no começo, Hã. primeira Copa que a gente participou, eu fui no cliente, fechei 3.000 camisas. Aí Te fui lá, fechei, pá, cheguei, ficamos felizes, fomos almoçar e depois, a gente tem máquina pra fazer isso aí. Como é que é? Quando é o prazo de A entrega? gente tem máquina pra fazer. E a gente foi fazer a conta de cara, não dá não. No outro dia a gente teve que comprar uma máquina. Fizemos um investimento de quase 100.000 reais lá. Loucura. Quer dizer, o lucro da venda já foi para dentro Da do maquinário. E a coisa foi assim no começo. E, cara, acontece, né? Assim, muita gente vive isso, né? Vai fazendo ali no começo, às vezes muito sem o planejamento, né? Enfim, é a vida hoje, para mim, eu considero a vida de muitos empresários cara, hoje no tudo é Brasil. assim. Empreendedor vai fazendo, vai fazendo. É, até outro dia vi um influenciador falando muito isso, né? Essa questão de a gente organiza e faz, ou faz depois organiza. E aí, qual é o melhor? O melhor seria organizar e fazer, mas a Não realidade faz, não é essa, né, não cara? faz. Não existe isso muito, em muitas empresas, principalmente pequenas empresas, né? Elas vão fazendo e no decorrer do tempo, né, do seu tempo, da sua realidade, ela vai corrigindo ali os processos Sim. para que a coisa. Agora não pode é ficar sempre Maluco, bagunçado, sem planejamento, né? Como eu falo, hoje a gente tem um planejamento estratégico de 3 em 3 anos, certo. define onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai priorizar. Quais são as estratégias? A gente faz ali um monitoramento todo ano, semestralmente. Como é que está sendo o resultado? Estamos conseguindo alcançar? A gente vai investir, mas vai investir quanto? O que é que a gente vai fazer? Fala assim, a gente vai entrar esse 2026 para mim é um ano muito com expectativa muito alta, porque tem muitas datas, né, Sim, sazonais e tudo. Então, importante. eu poderia simplesmente dizer, esse ano eu quero arrebentar, vou dobrar meu faturamento. Eu conseguiria? Conseguiria. Comercialmente, eu acredito que eu conseguiria. Mas talvez eu quebraria a empresa, Sim. porque eu teria que aumentar a equipe, Nível de aumentar a produção. máquina, Isso. enfim. A qualidade pode ser afetada. Então você tem que ter inteligência também nisso, né? De você crescer, mas crescer de uma forma que não atrapalhe o teu negócio, mas na verdade fortaleça ele, né? De uma forma que você aproveite bem o período, mas também não desestabilize, porque crescer muito sem estratégia, É cara, maior a quebra a queda. empresa, né? É Quebra a empresa. maior a queda. Quebra a empresa. Cara, e pra quem vai começar nessa área, se tu pudesse dar um conselho ali de 1 minuto, que conselho tu daria? Cara, primeiro eu acho que eu recomendo que todo mundo estude o mercado, entenda a área que você vai atuar. O mercado é muito amplo. Você pode atender empresa, pode atender evento, pode atender esportivo. Qual o melhor para você, né? Isso é muito importante. A questão de você estudar sobre gerenciar uma empresa também é importante, porque a gente está numa cidade, né? Uma cidade de mais de 3 milhões de pessoas. O Brasil é muito grande, então você vai ter muita oportunidade de vender. Eu acho que não só para o meu segmento, mas para vários negócios, iniciar hoje é mais fácil, né? Assim, Cara, eu vin- acredito. tipo assim, 20 anos atrás, eu quando tinha 18, 20 anos, era muito difícil Entregou a empreender. idade agora. Eu não tenho problema de falar a verdade, não, 41. Cara, e também 20 anos atrás, você jamais teria tanta facilidade na para verdade, tu ia atrás da informação. Hoje em dia a informação vem é uma atrás de gente. informação. Então você tem que aproveitar, você tem que estudar, tem que entender sobre como é que gerencia a empresa. Tem o Senac aí que auxilia, né? Senac que auxilia muito as empresas, o início, a formação, porque lá na frente vai ser necessário. Então, acho que o conhecimento é importante para qualquer pessoa que vai começar. Se você não buscar conhecimento desde o início, você vai ter dor de cabeça lá na frente. Isso é fato. Então, você tem que ser um empreendedor que tem. Porque tem gente que tem formação, mas tem muita gente que não tem, né? Começou ali no braço, na raça, na vontade, na necessidade, que é o principal motivo de empreender hoje. É a necessidade que a pessoa tem de fazer dinheiro, de se sustentar.
E às vezes a pessoa não tá focada que o negócio às vezes pode crescer rápido. Então, se você quer colocar uma hamburgueria hoje, você cria uma conta no aplicativo e Pô, você vai-se embora. De repente, tu tem duas pessoas trabalhando para ti ali, te ajudando. Depois tu vai colocar um ponto físico, aí tem entregador. A coisa vai a crescer, porque hoje a gente tem ferramentas que ajudam a pessoa a empreender. Fato. Você hoje tem mais ferramentas que ajudam. Agora, se você não buscar conhecimento, formação, estudar, você lá na frente você vai ter dificuldade. Então, para mim, meu conselho hoje para qualquer pessoa que vai empreender é esse. Porque eu, se eu não tivesse buscado formação, eu teria muito mais dificuldade hoje, né? E olha que eu tinha faculdade, né? Tava formado, tinha conhecimento da área tinha uma financeira. vivência eu tinha uma vivência de trabalhar dentro de uma grande instituição, onde você já tinha ali visto processo, gestão, você tinha já tinha um modelo ali que você tinha como referência do que era uma empresa minimamente organizada. E quem não tem? Então você tem muito mais dificuldade. Então acho que a formação, conhecimento, e hoje o YouTube, né, programas como o seu, ajuda muito a pessoa a ter, ter conhecimento, adquirir conhecimento, pegar informação. Tá muito fácil hoje você ter Tá, informação para empreender. Enfim, a rede social hoje está lá e também tem as instituições, né, tradicionais que ajudam o empreendedor, né? Que também você sim. também não pode abrir mão deles, porque tem grandes profissionais, tem uma estrutura, tem uma didática que é muito boa. É. Toda marca, quando ela tá nessa fase, que eu acredito que é uma das principais fases, que é de validação e construção, e até em amadurecimento também, né. Eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje do gestor entender que precisam de pessoas para isso. Eu ainda encontro, cara, ainda muito gestor que: "Não, cara, se eu fiz isso aqui até hoje e deu certo, vai dar certo futuramente". E pensando nessa linha de raciocínio, o que é que tu prevê ali para o futuro de vocês? Para nossa empresa, Isso, cara, eu acho que a gente tem um DNA de crescimento natural. certo. Então, desde o começo, todo ano a gente cresceu de faturamento, de estrutura, de equipe. Eu não posso, colocar isso como não fazer parte da nossa cultura, de ter essa visão de crescimento. Até porque a gente tem lá na nossa visão de ser uma empresa referência dentro do estado, né, que as pessoas possam nos reconhecer como uma empresa que gera valor, né, para os negócios. Então tá no nosso DNA o crescimento. Então nos próximos anos a gente tende a crescer, mas tende a crescer estruturalmente. Sustentável. Organizar a empresa, processos, indicadores, tudo isso que faz parte para que a empresa, ela não dure 2, 3 anos, ela dure 10, 20, 30, enfim, que meus filhos aí possam, quando tiverem Perpetuar, né. adultos, ter um negócio e possam, quem sabe, continuar ou não, mas que a empresa, a gente sempre teve essa visão de não só ter um negócio, mas ter uma empresa que ela possa se consolidar no mercado. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente continue investindo na equipe, formando liderança, aumentando, né, nosso time de pessoas, porque os processos vão precisar de mais pessoas ali acompanhando a eficiência do processo, ganhando cada vez mais a confiança do cliente que está com a gente. A minha visão é que ao longo do tempo a gente aumente cada vez mais a recorrência de compra, que o cliente ele volte mais por ele se sentir seguro em estar com a Personalize como seu fornecedor ali de material, seja fardamento personalizado promocional ou o próprio esportivo em si. Então eu acho que o crescimento faz parte do nosso DNA, a gente vai continuar crescendo aí, né, crescendo com consciência, né, com planejamento para ser mais assertivo e ter uma empresa estruturada. Tá, legal. Cara, fico feliz demais de você ter vindo ali, né. Eu que agradeço. Tem muita coisa, eu acredito, que a gente tem que conversar mais ali, né. Eu vejo que é um cara muito bom, comercialmente falando, network também. E espero que cresça muito, assim, cara. Cara, Vá aten Espero que sempre atenda minhas demandas também, cara, aqui dos meus não, negócios. pode chamar a gente aí que a gente tá junto, cara. Desenrola aí, pelo amor de Deus, Ah, cara, eu gosto de bons parceiros. pode contar com a gente tenta sempre ajudar todo mundo, né? Essa conexão network para mim é muito importante. A, né, conversar com outros empresários é importante, né? Assim, eu acho que é necessário esse movimento, né? O que você faz aqui, eu acho muito legal, porque as pessoas precisam ter acesso à fala de outros empresários que estão, principalmente como eu falei, né? Que estão às vezes vivendo o mesmo momento que você, né? Não só aquele cara que está no sucesso ou que já chegou ali, já conquistou o que tinha que
conquistar assim, nas redes sociais, a gente vê muito isso. E o meio, ele é muito carente, né? A turma que Demais. tá na transição, que tá cheio de problema, todo dia tem um BO para resolver. E às vezes uma conversa dessa, né? Traz um insight, traz um conforto. Poxa, Pra não é só caramba. eu, cara. Tá ali, o cara ali também Tu tá sabe vivendo a que mesma coisa. um dos principais motivos, cara, eu lembro quando eu fui começar a empreender, ninguém, cara, assim, eu ia conversar com alguém, aí a galera tinha a cabeça fechada e: "Não, aqui eu sofri muito, tu acha que eu vou te ensinar?" Toca É. Olha, eu tive uma situação, ano passado, veio uma pessoa de Teresina, me certo. ligou. Nada quente lá. Né, me ligou, a gente falando em Teresina, aí lembrei, ele veio de lá, ele me procura, disse: "Cara, eu tô indo pra uma feira aí em Fortaleza, e eu sigo vocês, eu queria trocar uma ideia contigo, Fazer porque, cara, aqui em benchmark. Fortaleza, aqui em Teresina, a galera não conversa, a galera não sabe, às vezes o cara tem uma dúvida: "Cara, onde é que tu compra isso aqui? Como é que tu faz esse produto? Como é que tu precifica? Como é que tu monta teu time de venda e o teu marketing?" Coisas do dia a dia da empresa. E eu falei: "Não, cara, vem cá, vem aqui, bora trocar ideia." Passou lá 1 hora e pouco lá, a gente falou bastante sobre o negócio em si, né, ele perguntou algumas opiniões e tudo, e ele estava muito feliz. Hoje a gente tem, né, trocou contato, a gente né, sempre Tem um tá relacionamento conversando. bom. E eu acho que realmente, de fato, ainda existe isso, né, mas, acho que a gente precisa se movimentar, né, cara. Demais. Você tem que se movimentar. Então, assim, do ano passado para cá, eu tenho sempre feito isso, né. Hoje eu sou associado do de Eventos, sou associado do de Confecções, para Legal a gente demais. poder ter ali contato com pessoas do segmento, da área que você atua. Hoje, né, eu estou no grupo do BNI, que também é um grupo de network, que também ajuda muita gente ali estar conversando com os outros empresários, abrindo a mente, se validando também, mostrando que você está no caminho certo, que às vezes fica ali inseguro demais. É, "Pô, será que pra onde eu vou? será que a coisa está dando certo?" Não, e você vai entendendo que o caminho é esse mesmo, demora, né, vai ter ali muita dor de cabeça, mas você vai ganhando confiança com o tempo, né, e eu acho que a conversa, assim como a gente está tendo essa conversa hoje, ajuda muito. Cara, valeu mais uma vez, Show de bola, brigadão, cara. Eu que espero agradeço, cara, espero pela voltar, oportunidade. todo mundo passa por aqui, eu quero que daqui a um ano volte pra cá, me fala o Pode quanto contar comigo. cresceu, né, que eu vou ficar muito Vou feliz. contar aí o que aconteceu em 2026 com tantas emoções de Copa do Mundo, eleição, a fábrica lá tá a todo vapor, a galera, né, dedicada, porque já essa temporada dos Abadás, né, bloquinho, foi bem intenso lá a Doideira. produção, doideira, né. O time comercial ali tá louco com uma folga, porque mas assim, né, é o processo, né, e Sucesso. a gente aproveita, né, tem que aproveitar. Show, cara, valeu, Eu brigadão. que agradeço, cara. Gente, obrigado demais por ter assistido aqui mais um episódio, tá? Por favor, compartilha lá, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais. E quem quiser participar, cara, entre em contato. A gente sempre vai arrumar uma data ali para que você queira ali participar, para que você queira mostrar, seja um cearense que investe fora, ou seja alguém que investe aqui no nosso Ceará, tá? Se quiser colar junto aí com a gente também para fazer todo esse projeto acontecer também, entre em contato lá com a nossa equipe, que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui conosco, tá? Mais uma vez, brigadão, forte abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.